Vamos em frente, o assunto agora é um outro figurão da música, o polêmico rapper e produtor americano Kanye West. Qual foi a pérola que ele soltou dessa vez, além da que eu anunciei na manchete aqui? Tem alguma outra coisa? Essa foi a parte mais forte, né? Foi uma entrevista... Tem mais. Pois é, o Kanye West, as pessoas me corrigem aqui o jeito de falar. Ele tá lançando trabalhos novos, como eu já falei aqui, pode ser que seja uma jogada para chamar a atenção ou que realmente ele continue com as suas opiniões polêmicas, depois de se dizer super irmão do Trump, apoiar ele publicamente, ser bastante criticado. Ele deu uma entrevista também ao TMZ, Vini. E, enfim, nessa entrevista ele tentou falar a respeito do livre discurso, né, de ideias. Então, por que ele não pode falar sobre o que ele pensa e por que ele não pode ter as suas próprias opiniões, que podem ser diferentes da maioria, etc. e tal. E aí ele começou a falar sobre essa questão do negro, e ele disse o seguinte, que quando ouvimos dizer que a escravatura durou 400 anos, ele disse, 400 anos soa como uma escolha. E isso ficou super torto ali, confuso, né? Aí depois ele tentou se explicar, disse que é como se os negros estivessem numa prisão mental. Aí ele diz, gosto da palavra prisão porque escravatura relaciona-se diretamente com os negros. Escravatura está para os negros como o holocausto para os judeus. Prisão já é algo que une negros e brancos. No sentido da palavra, ele tentou se explicar. Um dos funcionários do TMZ, um dos caras que trabalham lá, ficou indignado e falou, não dá pra entender a sua linha de raciocínio, o que você tá querendo dizer, sabe? Você me decepciona. E aí, uma entrevista quente, assim, com uma pessoa de fora. Um cara de fora. Ah, de fora. Que nem tava nessa entrevista. Um outro comunicador do TMZ entrou, assim, e resolveu falar, cara, o que você tá falando, entendeu? Que viagem. Aí depois, até o Kanye foi no Twitter e tentou se explicar na ideia que ele tem de dizer que que acontece? 400 anos de escravidão e ainda hoje está se discutindo essa ideia de raça. Por que nas escolas, por exemplo, só se fala desse passado de escravidão e não está se falando, por exemplo, do sucesso do Magic Johnson e de outras coisas, entendeu? Digamos, positivas dos negros, para que se discutir ainda essa questão racial dessa forma? Então ele tentou se explicar ali no Twitter desse jeito. E aí o próprio TMZ começou a soltar outros trechos dessa entrevista, onde o Kanye, por exemplo, fala sobre o vício que ele desenvolveu de remédios opioides, depois que ele fez uma lipoaspiração em 2016. Agora, o vídeo dele contando essa história é uma coisa, assim, super alterada. Então, ele conta que em 2016 ele passou por uma lipoaspiração, ficou viciado nesses remédios que são contra a dor e que, inclusive, são relacionados à morte de diversos artistas que controlavam a dor, como Prince, por exemplo. E que aí ele se viu internado. Nessa internação foi dito para ele que ele tinha que tomar mais 7 outros comprimidos para ficar bem, e que ele questionou isso daí. Ele acha que tem muita gente vivendo sob o efeito de droga, dopados e controlados, inclusive pela mídia, e que agora isso não ia mais acontecer com ele, e super alterado, assim, falando com todo mundo, da redação inteira, né, porque tem os entrevistadores, mas você vê a redação. E aí até o TMZ levantou uma lebre do tipo, será que uma afirmação como essa a respeito da escravidão tem a ver com o Kanye não estar tomando os seus medicamentos? Sei lá, tipo, vai que ele tem que tomar algum medicamento e tá se recusando porque imagina que esses medicamentos o dopam e tal. A verdade é que ele tá aparecendo por essas declarações muito polêmicas. Eu até coloquei no meu blog os vídeos do TMZ, vale a pena assistir, porque... Você bota fé nisso aí? Não sei, eu acho que... Botar na conta do remédio, da abstinência, sei lá. Tô igual, e aí? Bom, eu acho que o grande problema dele ter falado da escravidão foi porque nós temos o governo Trump. E o Trump, ele vem de uma elite que eles chamam de WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, brancos, anglo-saxões e protestantes, que são os caras que não gostam de imigrantes. São os caras que falavam que judeus, italianos, latinos e negros eram
vagabundos que viviam na noite, né? E que decretaram a lei seca porque essas pessoas viviam na noite discutindo a cultura americana, criando o jazz e o blues, por exemplo. Então, se ele tivesse falado da escravidão numa outra época, não teria pegado tão mal. Mas como o Trump é geneticamente originário de uma família WASP, parece que ele está endossando tudo aquilo que o Trump pensa a respeito dos imigrantes. E que tem a ver muito com tudo aquilo que os Estados Unidos começaram a cultivar a partir do começo do século XX, que era, por exemplo, a eugenia, o cruzamento entre pessoas, entre aspas, de bons genes. Essa é a origem do Trump e que encontra tanto eco agora a fala do Kanye West, porque endossa praticamente a ideia e a ideologia do Donald Trump. E também porque a escravidão, a palavra escravizar, é porque é contra a sua vontade, né? É uma das premissas de você ser escravizado, né? Você não tá de acordo com aquilo, você foi escravizado. E aí quando ele diz assim que soa como uma escolha, realmente, né? Fere ali todo mundo. O negro tinha porque a escolha de não ser escravizado. Aí ele explica aqui que ele... É claro que as pessoas que foram acorrentadas na África e tal, não tinham escolha, mas o que ele quer dizer... Diz ele aqui, se explicando no Twitter, é que é uma questão ideológica, entendeu? Por que agora não se fala dos ganhos e só se fala desse passado de escravidão? Enfim, quando você tem que se explicar depois tanto e mesmo assim ninguém entende, é porque as coisas estão complicadas. Estão complicadas. Esse eco aí que o Tony se referiu vai lá para trás. O próprio o movimento WASP americano é um eco nazista, porque a eugenia era uma busca, era uma prática, né, do nazismo, né, Tonholi? Na verdade, os nazistas copiaram. Foi o contrário? Foi o contrário. O presidente, o primeiro presidente Roosevelt americano, não o Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, fez em 1906 um discurso falando que ele não via a hora que as pessoas se cruzassem com as pessoas certas. E os Estados Unidos foram o último país do mundo que tiveram uma lei de eugenia, de melhoramento de genes, que essa lei de eugenia só foi tirada do ar em 1966. E eu acho que todos os filmes do Tarantino, por exemplo, Ed, mostram muito bem aquela história da brancada perseguindo os negros de uma maneira torpe e até exagerada, que é o estilo do Tarantino. Então, a frase foi potencializada por a gente estar na era Trump. Bem lembrado. Show? Isso aí, Ed. Vamos lá, vamos agora... aguardar a próxima. Vamos aguardar a